Olá! Hoje o nosso papo é sobre uma daquelas questões centrais para qualquer democracia, sabe? A gente vai falar sobre aquele equilíbrio super delicado entre cobrar responsabilidade de quem tem poder e, ao mesmo tempo, deixar os agentes públicos fazerem seu trabalho sem um medo constante. É exatamente aí que mora todo o debate em torno da nova lei de abuso de autoridade do Brasil. E a pergunta que guia toda essa discussão é uma das mais antigas da política, né? Como é que a gente faz para impedir que o poder suba a cabeça, que ele corrompa? É por isso mesmo que leis como essa contra o abuso de autoridade são tão, mas tão importantes para uma democracia saudável. Bom, para a gente entender essa lei nova, a gente precisa primeiro dar um passo atrás. O Brasil já tinha uma lei sobre isso, claro. O problema é que, como vamos ver, ela já não dava mais conta do recado. Pensa só, a lei anterior era de 1965. Ela foi criada lá na época do regime militar. Com o passar das décadas, ela ficou vaga demais, sabe? Obsoleta. As punições eram muito leves e ela simplesmente não conseguia mais proteger os cidadãos de verdade no cenário de hoje. E foi aí que, em 2019, surgiu a nova lei de abuso de autoridade. A ideia era bem clara. Vamos modernizar, vamos detalhar as regras do jogo e aposentar de vez aquela legislação antiga. Certo. E como essa nova lei funciona na prática? A primeira coisa que chama a atenção é o quão longe ela vai. O seu alcance é bem surpreendente. A lei traz essa definição de agente público de uma forma muito ampla. Na prática, quer dizer que qualquer pessoa que exerça uma função em nome do Estado, mesmo que seja só por um dia ou até sem ganhar salário, pode ser enquadrada. E olha só que interessante, isso vai desde, sei lá, um presidente, um juiz do Supremo, até um estagiário num órgão público, um mesário que trabalha na eleição e, pasmem, até jurados e voluntários. O leque é gigantesco, né? Cobre praticamente qualquer pessoa que atue em nome do Estado. Agora, a gente chega no ponto talvez mais importante, o verdadeiro coração da lei. Não basta o ato em si, sabe? O que a lei quer saber é qual foi a intenção por trás daquele ato. E aqui está o pulo do gato. Para alguém ser condenado por essa lei, não basta ter cometido o ato. A acusação tem que provar que a pessoa agiu com o que o direito chama de dolo específico. Ou seja, ela tinha que ter uma dessas três intenções bem claras. Um erro comum, uma falha de procedimento sem essa má-fé, isso não é crime de abuso de autoridade. Essa é a grande proteção que a lei traz. E essa citação aqui dos especialistas em ciências criminais reforça exatamente isso. Não é só a intenção de fazer algo, é preciso provar um propósito específico, uma malícia por trás da ação. E tem mais uma proteção super importante na lei. Ela foi pensada para evitar uma coisa que ficou conhecida como crime de hermenêutica. O nome é complicado, mas a ideia é simples. Não se pode punir um juiz ou um promotor só porque a interpretação que ele fez da lei foi diferente da de outra pessoa. Isso é muito interessante, porque protege o trabalho intelectual do agente público. Imagina a situação. Um juiz de primeira instância decide prender alguém. Depois, um tribunal superior analisa o caso e decide soltar, porque interpretou a lei de um jeito diferente. Pela nova lei, o primeiro juiz não cometeu crime nenhum. Divergir na interpretação faz parte do jogo. Mas claro, toda a regra tem seu limite, essa proteção não é um cheque em branco para qualquer interpretação absurda, completamente fora da realidade ou que vá contra decisões já estabelecidas pelos tribunais superiores. A lei protege a divergência de opiniões, não o disparate total. E tudo isso nos traz direto para o campo de batalha de hoje. Mesmo já estando em vigor, a lei ainda é alvo de um debate ferrenho sobre a sua constitucionalidade lá no Supremo Tribunal Federal. E quem são os principais críticos, os que estão questionando a lei? Justamente os grupos que ela mais afeta. As associações que representam juízes, promotores e polícias. Foram eles que levaram suas preocupações para a mais alta corte do país. Um dos argumentos mais fortes contra a lei é que ela usaria termos muito vagos, muito abertos. Expressões como justa causa fundamentada, por exemplo. O que exatamente isso significa? Os críticos dizem que essa falta de clareza deixa os agentes públicos numa posição muito vulnerável, sujeitos a perseguições e interpretações de todo tipo. E o grande medo que surge disso tudo ganhou um nome bem forte: o apagão das canetas. A imagem é poderosa, não é? É de um juiz, um promotor, um policial que fica com a caneta na mão, mas hesita em assinar, em tomar uma decisão importante. Porquê? Pelo receio de ser processado criminalmente. O temor é que isso cause uma paralisia, um excesso de cautela que prejudique o funcionamento do Estado.
Do outro lado da trincheira, os defensores da lei, como a Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, veem a coisa de um jeito completamente diferente. Para eles, a lei é uma ferramenta indispensável. O argumento é que o objetivo não é perseguir ninguém, mas sim proteger o cidadão comum contra os excessos de poder, venham de onde vier. É sobre garantir que todo mundo esteja debaixo da mesma lei. Então, no fim das contas, o debate se resume a isso. De um lado, o medo de que a lei, por ser vaga, acabe paralisando o sistema e ferindo a independência de juízes e promotores. E do outro, a convicção de que as proteções da lei, como aquela exigência da intenção específica, são mais do que suficientes para punir só quem realmente abusa do poder, fortalecendo a nossa democracia no processo. E tem um ponto bem pragmático que os apoiadores da lei sempre levantam. É que a lei não é mais uma teoria, ela já está em vigor há um tempo. E aquele caos jurídico, aquele apagão das canetas que os críticos previam, bem, eles argumentam que isso simplesmente não aconteceu. Para eles, isso é a maior prova de que a lei funciona como um freio necessário, sem causar a paralisia que tanto se temia. No final, toda essa discussão sobre a lei de abuso da autoridade nos joga de volta àquela pergunta fundamental. Como é que um país consegue, ao mesmo tempo, cobrar responsabilidade dos seus agentes e não impedir que eles trabalhem? Encontrar essa resposta é um teste constante para a saúde de qualquer democracia. E a decisão final do Supremo sobre essa lei vai, sem dúvida, definir os limites do poder no Brasil por muitos e muitos anos.